Pai nosso, dos pobres marginalizados, Pai nosso, dos mártires, dos torturados. Olá, hoje estamos aqui compartilhando experiências nesse dia de formação motivacional. E nosso tema hoje é a Lei Maria da Penha. Então, é uma lei que esse ano completa 14 anos, agora nesse mês de agosto. E a gente sabe que muita coisa já foi decidida, resolvida, acolhida pela Lei Maria da Penha. Muito embora no Brasil, antes da Lei Maria da Penha, já houvesse uma convenção, que é a Convenção do Belém do Pará, mas ela não acampava todos esses direitos que a Lei Maria da Penha trouxe para a mulher brasileira. E a gente sabe que essa lei é a terceira maior lei do mundo na execução de penas favoráveis para a mulher. Todo mundo sabe que a Maria da Penha, ela é uma farmacêutica, ela foi casada com um economista que durante muitos anos sofreu muitos ataques e principalmente ela foi vítima de tentativa de homicídio enquanto dormia. Ela levou um tiro. Passado 2 semanas, a dona Maria da Penha, ela estava no banho e ele tentou eletrocutar enquanto ela estava ali embaixo do chuveiro. E a gente já sabe que hoje ela vive numa cadeira de rodas, mas por conta disso, ele foi denunciado e viveu 8 a 10 anos condenado em liberdade. Por isso que ela recorreu à Corte Internacional de Direitos Humanos em função de um processo que estava há mais de 15 anos parado, sem ter um julgamento. E o Estado, com certeza, nesse período estava sendo omisso. E o Brasil estava ignorando aquela manifestação. Por isso, a Corte julgou as autoridades brasileiras, principalmente as autoridades do Ceará, que é o estado da Dona Maria da Penha, e partindo daí, o Brasil verificou que não era só uma Maria da Penha, era naquele período 30 vezes mais mulheres que estavam sendo vítimas de violência e não havia uma lei que pudesse ser um divisor de águas, como foi essa lei. Claro, a Lei Maria da Penha sofreu inúmeras alterações no começo, como toda lei, não é? E nessas alterações, a mulher inicialmente, no começo da lei, negociava a sua dignidade por uma cesta básica, uma pena de multa. A Lei Maria da Penha, ela é hoje a terceira maior lei do mundo relacionada a crimes de violência doméstica, relacionada à mulher. E a gente sabe que ela passou por várias alterações até chegar os dias de hoje, até chegar ao feminicídio. A gente sabe que inicialmente não havia. Então essas alterações, as necessidades obrigaram que acontecesse. A gente soube de muitos casos pela rede, pela televisão, a gente vê, mas a gente não comenta, a gente às vezes não conversa, a gente não junta nos grupos. Nós temos a Maria Slaine, que foi aquela cabeleireira que foi assassinada no salão enquanto trabalhava. Um dos motivos que chegou a lei do feminicídio. A Márcia Nakashima, que foi ex-namorada de um policial militar e que também foi brutalmente assassinada. Elisa Samúdio, um corpo que nunca apareceu até os dias de hoje. E ainda sem contar o estupro coletivo de Queimados, na Paraíba, onde meninas foram presenteadas numa festa de aniversário e ali elas foram estupradas, elas foram sentenciadas e elas, inclusive, mortas. E sem contar de Ângela Diniz e de tantas outras mulheres da nossa história. Então não podemos desistir, porque os casos de violências, eles existem, eles estão aí a todo momento à nossa frente. Principalmente aqui na paróquia São Sebastião, onde agora nós já mantemos um grupo, já estamos instalando um grupo de atendimento para as mulheres dentro da própria paróquia. Principalmente os casos de violência, da violência psicológica que tem muito ocorrido aqui na nossa comunidade. Os insultos, as humilhações, as ameaças. E isso tem feito parte da vida de muitas mulheres que vêm se queixar aqui na igreja. A maior violência que a gente também pôde perceber foi essa violência física
mas elas não consideram, muitas vezes a mulher não considera isso como violência, e é nesse momento que a nossa equipe passa para ela essa condição de mulher vitimizada. Porque elas levam empurrão e levam chute. E muitas vezes a mulher diz assim, mas ele estava muito nervoso, eu que irritei meu marido. Então, você não é a culpada, mulher. A culpada não é você, o culpado é ele tem condições de agir de forma diferenciada já pela sua própria condição de ser mulher. Então, por conta disso, o Padre Nando tem encaminhado muitos casos para a CCM Itaquera, que é o Centro de Convivência de Mulheres. Essa semana, mesmo durante a pandemia, nós conseguimos 2 medidas protetivas para mulheres que moram aqui próximo, no entorno da igreja, e principalmente uma vitória, que foi uma suspensão de visitas para o pai, para uma criança, porque a criança estava sendo aliciada pelo pai. Então, esses casos, eles entram pela paróquia, por quê? Porque a paróquia é um local da confiança, é um lugar da tranquilidade, é onde elas podem chegar e conversar e ter a certeza de que vai ter um auxílio, que não vão ficar abandonadas nas condições de desigualdade que sempre vive. Então, o Padre Nando encaminha e essas mulheres retomam os espaços, aos equipamentos que tem aqui na cidade de São Paulo, porque muitos equipamentos a gente desconhece, não é? Que existem. Então, por conta disso, nós resolvemos agora na igreja estar falando sobre a Lei Maria da Penha, falando sobre os equipamentos, falando onde essa mulher vai encontrar ajuda, apresentando o nosso grupo de pessoas, a nossa rede, essa formação de rede, que é muito importante, é essencial nesse momento, nesse trabalho. E só assim a gente vai ter condições, né, de desenvolver uma estratégia e atender caso a caso, que os casos realmente que aparecem são casos difíceis. E a gente precisa dessa partilha. A gente, enquanto aqui Igreja Católica, a gente se depara, né, com a nossa referência de mulher, que é Maria, tá? E que eu gostaria de fazer só essa indicação aqui para vocês, que é no Evangelho de Lucas, né, o versículo 1, capítulo 1 e versículo 26. A gente vê aqui que no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Foi a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, que era descendente de Davi. E o nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: alegre-se, cheia de graça, o Senhor está com você. Ouvindo isso, Maria ficou preocupada e perguntava a si mesma o que a saudação queria dizer. O anjo disse: não tenha medo, Maria, porque você encontrou graça diante de Deus. Então a gente imagina Maria naquele período, naquela época, não é? Uma época muito distanciada da nossa, em que uma mulher solteira aparece grávida dentro da sua comunidade, dentro do seu espaço cultural, e ela teve medo, né? Ela ficou com dúvidas. E assim que aparece muitas das mulheres que vêm aqui para a igreja, elas já vêm com esse medo muito, né, de denunciar, e as dúvidas, o que vai acontecer comigo depois? E depois, como eu vou morar? E depois, como eu vou alimentar os meus filhos? E depois, eu posso correr risco de ser agredida por esse marido, por esse companheiro, por esse namorado. Então, é nesse momento que nós, o grupo de apoio aqui da paróquia, colabora, atende e encaminha. Encaminha para os equipamentos e para aproveitar, né, o governo da cidade de São Paulo, o município de São Paulo, existem muitos equipamentos, muitas competências e que muitas vezes elas não são procuradas, muitas vezes elas não são utilizadas. Por exemplo, agora durante a pandemia foi proclamada uma lei para que toda mulher que queira sair de casa por conta da violência, que ela tenha um auxílio hospedagem. Então, tem pessoas que ainda não conhecem, que acabam ficando, sofrendo aquele momento, porque não sabe que pode se recorrer ao governo, à prefeitura, e principalmente à Secretaria Municipal de Direitos Humanos,
onde existem várias coordenações e uma delas é a coordenação de políticas públicas para as mulheres. Então, tudo que acontece na cidade de São Paulo em relação às mulheres vem dessa coordenação, vem de mulheres que fazem a gestão dos equipamentos que tem na cidade. Por exemplo, na Zona Leste, o equipamento é o CCM Itaquera, que é Centro de Convivência de Mulheres. Nesse centro de convivência é um centro específico, é um centro de cidadania, onde a mulher, além de ser ouvida, ser atendida por uma equipe multidisciplinar, tem psicólogos, tem advogados, tem assistente social, pedagogos, ela pode fazer uma formação, ela pode ter um curso, ela pode ser encaminhada ao mercado de trabalho, como já há grandes projetos, principalmente o Sebrae, que tem um projeto que o nome é Tem Saída. Então, porque a mulher fica em casa, na dependência, quando ela pode tranquilamente ter uma saída. E tem essa saída através desses equipamentos. E esse equipamento não está só em Itaquera. Esses equipamentos, eles estão na 25 de março, nós temos equipamento, tem na Brasilândia, tem no Capão Redondo. Eu disse assim, Itaquera, por conta que nós estamos aqui na Leste. Mas quem conhece, pode conhecer outras pessoas, não é? Tem na Capela do Socorro, tem em Santo Amaro, tem no Capão Redondo e Parelheiros, que são os extremos da cidade de São Paulo, onde a mulher realmente tem esse sofrimento. Existe ainda uma instalação que foi feita o ano passado, que é a Casa da Mulher Brasileira. A Casa da Mulher Brasileira é um espaço que funciona 24 horas. É nesses espaços que a gente atende muitas mulheres aqui da região do Itaim Paulista, porque a qualquer momento ela vai chegar num espaço onde ela é contemplada com todos os serviços que a sua necessidade, que a sua causa. Ela já é acolhida por uma assistente social, ela passa por uma psicóloga, e desde que ela queira realmente sair de casa, que ela queira essa medida protetiva, que ela não tenha, e ela vai ter um abrigo, tem um abrigo já nesse próprio espaço, além de outros abrigos sigilosos que existem em São Paulo para mulheres. Mas na Casa da Mulher Brasileira, ela é contemplada com essa oitiva, ela tem uma delegada de polícia exclusiva da DDM, ela tem uma promotora de justiça e ela tem uma juíza de direito, além de todas as demais funcionários, que 99% mulheres, além do apoio da Patrulha Maria da Penha, que é a guarda, a GCM, a Guarda Municipal Civil, tem uma seção, né, diria assim, que é a Patrulha Maria da Penha. Então, essa patrulha, ela cuida dessas mulheres até para vir na casa, retirar os pertences, fazem visitas sociais de todos esses acompanhamentos. A medida protetiva, assim que a medida protetiva foi concedida, a Guardiã Maria da Penha tem colaborado com esse trabalho, faz esse serviço, desde que solicitada sempre. Então, continuando a gente falando sobre esses serviços, equipamentos, né? Que muitos desses equipamentos são desconhecidos. Então, esse é o momento. E a igreja, dando essa oportunidade de um grupo de atendimento para mulheres, deixa isso muito claro, sabe? Muito mais replicado, muito mais anunciado, né? Porque as pessoas, as mulheres, não descobriram que tem abrigos em São Paulo. Então, existem os abrigos sigilosos e existem outros abrigos totalmente contemplando essas mulheres. Nós, além disso, nós temos aqui na nossa região, em Guaianazes, tem uma biblioteca, que é a Biblioteca Cora Coralina, que o tema é totalmente mulheres vítimas de violência. Então, lá a gente também encontra apoio. Então, todos esses equipamentos onde você vai, você encontra o apoio para suas necessidades, para sua... Os CDCMs, como a gente fala, que são ONGs que mantêm convênio com a prefeitura ou com o governo. Aqui na nossa região, nós temos uma ONG muito importante, que é a Casa de Isabel. A Casa Isabel foi a primeira organização social a fazer esse trabalho de atendimento a mulheres vítimas de violência, crianças e seus familiares. E até hoje se mantém aqui na rua Professor Zeferino Ferraz, e que tem sido, assim, sabe, uma parceira assim, excelente no combate à violência doméstica. A gente fala em NUDEM. NUDEM é um núcleo de advogados da Defensoria Pública. E hoje, diante da pandemia, a Defensoria Pública disponibilizou um
WhatsApp, onde as pessoas, as mulheres, podem estar agendando, mandando a mensagem e sendo atendida. Tem funcionado assim maravilhosamente bem e é isso que a gente vai deixar também aqui já na paróquia para qualquer eventual atendimento. Nós falamos de DDMs. DDMs são as delegacias de mulheres específicas, mas na verdade é toda e qualquer delegacia. Toda e qualquer delegacia que a mulher chegar, ela é obrigada a ser atendida. Ela é obrigada a ser atendida. Principalmente a DDM, e a nossa DDM é aqui em Itaquera, além das outras que tem na leste. Nós temos hospitais exclusivos específicos, que é o Hospital Pérola Baiton, como a criança que teve aqui, que o padre fez o atendimento, fez o encaminhamento, essa criança foi encaminhada para o Pérola Baiton e de lá já foi direto para a Casa da Mulher Brasileira, porque como o atendimento é 24 horas, já era noite, então nós já conseguimos resolver toda a vida delas lá na Casa da Mulher Brasileira, vindo encaminhada agora do Pérola Baiton. Outro hospital também aqui da nossa região é o de Setúbal e o Hospital Municipal do Tatuapé. Nós temos também um equipamento em direitos humanos que é o ônibus lilás. Às vezes as pessoas confundem o ônibus lilás com o ônibus cor-de-rosa. O ônibus lilás é um ônibus que ele veio de Brasília, foi um plano de enfrentamento à violência doméstica ainda, né, na gestão anterior. E esse ônibus, cada estado tem um ônibus desse, então cada estado tem um ônibus. Esse ônibus foi feito para visitar garimpos, foi feito para visitar Caatinga, Sertão. E aqui em São Paulo, esse ônibus visita a ponta, os bairros onde a gente não tem sequer um CRAS, um CREAS, uma delegacia que possa atender a mulher de imediato. Então o ônibus ele circula em São Paulo, Parelheiros principalmente, Marcilac, ele vai para Pirituba, ele vai para todas as regiões mais longínquas da cidade de São Paulo. O ônibus ele é muito visível durante algumas festas em São Paulo, onde aglomera muita gente, muitas mulheres, principalmente no carnaval. No carnaval o ônibus atende aos 5 dias de folia, começa com os blocos, já nos blocos, para atender as meninas, as mulheres vitimizadas. Depois ele vai para a avenida também, ele vai para todos os espaços onde tenha mulheres e que são passíveis da violência doméstica. Tá? E contando também para as mulheres que nós temos uma forma de capacitar, de trabalhar. As mulheres não vão sair, não posso me separar por conta do meu trabalho, do trabalho do meu esposo, ele que sustenta, né? Eu tenho filhos e não tenho capacitação nenhuma. Então o Sebrae tem uma parceria com Direitos Humanos que capacitam mulheres para o mercado de trabalho. Então isso tem sido assim maravilhoso, porque a aceitação delas é visível e cada uma dentro da sua especialidade, não é? Escolhe o recurso que quer fazer, temos sérios cursos, elas escolhem e conseguem tocarem a vida delas longe desses maridos, namorados violentos, né? É isso. Então, nós estamos aqui, justamente na paróquia, para incentivar assim, essa conversa. A gente está aqui para incentivar a conversa com essas mulheres, para ouvir essas mulheres, assim como Maria, né, foi ouvida. Assim como Maria também depois procurou Isabel, não é? Isabel estava grávida, Maria não sabia. O anjo comunicou para ela, não foi isso? Então, nós também temos que comunicar as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos para as pessoas. Então, o espaço, né, que é na paróquia, é uma forma de incentivar essa conversa com mulheres, né? Um espaço, porque é o espaço mais confiável que elas conhecem e é o que traz à luz, né, a essas formas de violência contra mulheres e meninas. Aqui no espaço nós estamos estimulando o conhecimento delas, de todos esses equipamentos, onde elas podem procurar, onde elas podem estar indo. Estimulamos também conhecer os sinais, alguns sinais da violência, porque muitas estão vivendo esse ciclo e não conseguem se desvencilhar. E assim a gente consegue garantir o acesso ao suporte que elas necessitam. A cidade de São Paulo, através do Ministério Público de São Paulo, nós deixamos para falar pelo fim, eles têm um plano de segurança que tem sido muito importante para as mulheres
que vivem a violência. Então nós temos esse plano, essa forma de agir antes do ataque, na hora do ataque, depois do ataque. Então antes do ataque, olha, é muito importante que você, mulher, se prepare, faça uma lista de pessoas que você confia, de profissionais, de alguém que possa lhe ajudar. A gente pede também que elas separem sempre um pacote com roupas, objetos de primeira necessidade para ela e para os filhos. E guarde sempre com os amigos, com os vizinhos, sabe? Para pegar caso ela precise abandonar a casa. Acontece muito disso. A gente pede também que elas guardem cópias de documentos importantes em local seguro, na casa de uma pessoa, sempre uma pessoa de sua confiança. Principalmente certidão de nascimento, certidão de casamento, identidade, carteira profissional, lista de telefone, certificados escolares, documentos de propriedade se tiver, dos bens, isso é muito importante guardar com alguém. A gente pede que tenha uma cópia das chaves da casa. Mulheres têm que sempre ter uma cópia das chaves da casa e dinheiro sempre escondido. E o melhor lugar para a mulher vítima de violência guardar o seu dinheiro é dentro do pacote de absorventes, que é o único lugar que eles não vão mexer. E as mulheres têm sofrido muita violência patrimonial, elas têm que trabalhar e sustentar. Já se sabe que aqui no Itaim Paulista, em São Miguel, 1/3 das mulheres são donas, além de ser donas de casa, elas são chefes de família, elas que trabalham e mantêm o lar, mantêm. Então elas, por conta disso, vivem essa violência. E ela também tem que planejar com as crianças um código para avisar que está na hora de buscar socorro ou abandonar a casa, porque muitas vezes as crianças não têm conhecimento, né, daquilo, não sabem como agir. A gente também diz que elas precisam contar a sua situação para as pessoas com quem você confia. Você precisa ter amigos e ter vizinhos. E a gente sabe, sim, que o vizinho tem que meter a colher. O vizinho, quando vê gritos, agressão, uma criança pedindo por socorro, o vizinho socorre. Então, se tiver carro, a gente pede para que mantenha as chaves do carro em local seguro e bem acessível. Né? Deixar sempre o carro abastecido e numa posição de saída, para não evitar manobras, porque se precisar fugir, se precisar sair, tem como sair. Na hora do ataque, tem que evitar locais como a cozinha e banheiro. Então, se for sofrer, não pode ficar onde há facas, onde há objetos perigosos, superfícies cortantes e espaço reduzido. Então, é bom sempre não ficar nesses lugares. É bom não, é obrigatório. E muito menos ficar em local que tenha armas. Quando sabe, muitas delas sabem onde estão as armas, então é bom não ficar. E nunca tentar usar essas armas, né, para ameaçar o agressor, porque eles podem facilmente tomar isso de você. O celular tem que ter cuidado, porque é o primeiro a ser quebrado. Eles pegam, então você corre e se tranca dentro do cômodo para fazer uma ligação. Nunca fazer essa ligação na frente do agressor. Se a violência foi inevitável, corra para um canto, se agache e cubra o seu rosto. Sempre, porque é necessário. E nunca corra para o local onde estão as crianças, porque elas acabam sendo agredidas de uma forma muito fácil, né? E evitar fugir sem as crianças. Se fugir, leve as crianças, porque elas podem ser motivos de chantagem. Imediatamente, conseguiu fugir, conseguiu sair, procure um serviço como delegacia, procura um hospital, um pronto-socorro ou uma assistente social e conte a sua situação. Agora, no nosso caso, tem acontecido isso. As mulheres verificam se há locais seguros perto de casa. Então, elas correm aqui para a igreja, porque você deve ficar no local seguro até conseguir ajuda, que é o caso da igreja, do comércio, de uma escola. E se tiver ferida, procure um hospital ou um posto de atendimento e revele o que aconteceu. E sempre peça cópia da ficha de atendimento, de boletim de ocorrência. Todos esses documentos serão muito importantes na montagem do processo para medida protetiva, para uma ação de divórcio, uma partilha de bens, uma ação de alimentos. E outros cuidados que a gente pede, que o plano de segurança, de prevenção à violência doméstica pede, é que evite telefonar, mandar mensagem de WhatsApp ou enviar e-mails, né, para o agressor. Saiu, separou, evite, né, de mandar, de fazer esse contato. Procure não receber em casa, evite abrir a porta para atender, não deixa.
Evite entrar no carro dele para conversar, porque ele chega para o carro, ele se mostra carinhoso, ele quer reatar, porque ele quer ver uma reconciliação e, assim, amenizar a situação dele processual. Se for conveniente você trabalhar, é importante contar para a sua chefia de imediato e para os colegas de trabalho o que está acontecendo. E combine com essas pessoas a forma de ser atendida. Pede sempre que alguém atenda o telefone, pede para rastrear suas ligações, para alguém filtrar, aliás, filtrar essas chamadas. A gente pede que troque as senhas de internet, todas de internet, de e-mail e outras redes. E não divulgue para ninguém, só para você. E a gente também verificar se o seu carro ou o seu celular tem rastreador, que permite ele saber onde você está. Então a primeira coisa é desligar o Bluetooth do celular e o localizador se tiver do carro. Tá? Então todas essas formas são formas de prevenção de violência doméstica contra as mulheres e nessa estratégia que é feita pela saúde. A saúde faz essa estratégia aqui em São Paulo. Nós precisamos garantir o acesso dessas mulheres. Precisamos garantir que elas não venham só fazer uma reclamação e que depois ela volte sem ter definido a vida delas. Então, existe o primeiro espaço, que é esse aqui. Então, eu estou falando para mulheres aqui da minha paróquia, mulheres da minha comunidade. Procure o primeiro espaço, que esse é o nosso espaço confiável. É aqui que a gente ouve pessoas que sofrem, a gente ouve todas as situações, né? E todos os meios violentos que têm acontecido aqui no nosso território. Então, é isso. Nós somos essencial agora aqui, porque ouvir é essencial. Precisamos ouvir as pessoas. E nós mesmos, muitas vezes, a gente tem muita pressa. A gente não consegue ouvir uma irmã que está aqui, não consegue ouvir uma criança. E muitas vezes ela está sofrendo. Ela já está num nível de violência em que ela não consegue se abrir. E vindo para a igreja, eu tenho percebido que é uma saída que essas mulheres têm. Porque elas já chegaram ao limite. E quando vem aqui, elas já chegaram ao limite, porque dentro de casa já tem aquela matriz violenta que não passa só ela, mas também que passam toda a família, os filhos e idosos principalmente. Então, todas as informações, gente, vai ser disponibilizada, né, aqui nessa plataforma, além de materiais que nós vamos deixar aqui na paróquia para ser entregue, para fazer uma divulgação entre mulheres. Nós vamos deixar todos os endereços, todos os telefones, todos os contatos, inclusive os horários de atendimentos aqui da nossa paróquia São Sebastião Mártir.